Eu, primeiramente, gostaria, então, de agradecer a oportunidade de estar aqui por essa troca de experiência, e eu gostaria de compartilhar a minha experiência no Plant Science Symposia Series e como isso foi muito importante para a minha vida profissional e também para a minha vida pessoal. Eu vou voltar um pouco na minha formação, no meu background. Então, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2014. Durante a minha graduação, eu trabalhei principalmente com a cultura do arroz e também principalmente na área de biologia molecular. Eu me formei em 2014, em 2015 eu já entrei no meu mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde foi um período muito importante, principalmente na área de campo, melhoramento genético clássico, onde eu trabalhei com a cultura do trigo. E esse período também foi bem importante para mim na minha vida profissional. Em 2017, eu retornei para Porto Alegre, para a URGS, para iniciar o meu doutorado. O meu doutorado, então, ainda está acontecendo, eu vou defender o mês que vem. E eu trabalhei com dados genômicos na cultura da aveia branca. E a minha tese é sobre sinais de seleção durante os 40 anos de melhoramento dessa cultura pelo programa de melhoramento da URGS. No ano de 2021, eu fui convidada por uma melhorista da Corteva em Passo Fundo para passar um tempo na empresa, para mim ter essa experiência fora da academia. E eu cumpri esse período, terminei há uns dias atrás, e no início do ano também eu comecei um MBA em gestão de pessoas, porque acredito que isso seja muito interessante e muito importante, principalmente em empresas privadas. A minha vida, minha formação, eu divido ela, e algo muito chocante para mim, obviamente, em meio a uma crise existencial, né? Porque pós-graduando quase nem tem crise existencial, né? E lá em 2018, eu comecei a perceber que a minha mala, como o professor Magno sempre fala, o professor Federici também, que são melhoristas mais experientes, né? Eles sempre falam que o melhorista precisa ter a sua mala de conhecimento. Eu percebi que durante toda a minha formação até 2018, eu fui uma das melhores alunas da graduação, me dediquei no mestrado, no doutorado, mas mesmo assim eu me sentia muito incompleta. Então eu percebi que as minhas habilidades técnicas, claro que a gente sempre precisa crescer nas habilidades técnicas, mas eu, no meu pensamento, eu tinha só as habilidades técnicas e eu tinha componentes para crescer mais, para dar para a população ou para a comunidade algo a mais que eu tinha. E que a academia, ela não tem esse propósito. Está mudando por enquanto, mas ainda não tem esse propósito de trabalhar principalmente com as soft skills, com as habilidades comportamentais. E foi nesse momento, então, que eu percebi que eu precisava mudar, né? Que eu precisava deixar algo a mais para a sociedade e ser realmente a Kátia um pouco mais completa. Nesse período, eu estava como representante discente do Departamento de Plantas de Lavoura da URGS e também como representante discente da pós-graduação. E eu queria deixar algo, eu estava à frente, né, dos alunos para responder eles nessas reuniões, e eu queria deixar algo nesses lugares por onde eu passei, e um dia eu lembrei que lá na minha graduação, o Tabaré, ele foi lá para a URGS, e ele teve uma conversa com os alunos da pós para tentar implementar o Plant Science Symposia Series, e por algum motivo que eu não conheço, isso não foi possível na URGS, isso não seguiu.
E eu lembrei desse fato e eu pensei, eu vou conversar com o Tabaré, ver se isso ainda é possível de ser feito. Aí eu tive uma reunião com o Tabaré, com o Emerson Limberger, que é um pesquisador também que está na França agora, e com o próprio Jason, que estava começando, que a gente viu ele ontem, né? E nós implementamos, então, a URGS no Plant Science Symposium Series nesse ano de 2019. E, além disso, a URGS, o nosso programa de pós-graduação, é em fitotecnia. Então, os nossos eventos iriam ser nessa área mais abrangente. Então, eu senti a necessidade de criar um grupo, como, por exemplo, aqui o Ganho Genético, que é só dos alunos de melhoramento genético de plantas. Então, a gente formou o grupo NUGEN, que é o Núcleo Universitário de Genética e Melhoramento de Plantas, e também o NUGEN ele foi inserido no Intergen, né, que é mais amplo, que contém todos esses grupos de genética e melhoramento do Brasil. Esses foram os eventos aonde eu estava coordenando, então, esses grupos. O nosso primeiro evento foi em 2019, e foi o evento, então, presencial. Foi o único evento presencial, porque depois veio a pandemia. Ele foi mais amplo, foi na área de fitotecnia. Posteriormente, a gente também fez um evento online na área de fitotecnia e um primeiro evento do grupo NUGEN em 2020, que também foi muito interessante, teve a participação de muitas pessoas. E no Intergen, então, em 2020, quando o NUGEN foi inserido no Intergen, a gente já teve a realização desse simpósio virtual em 2020, e em 2021, então, a gente teve um evento dentro do Congresso de Melhoramento de Plantas, onde eu participei também, e o próprio Jason também participou desse evento. Então, depois de tudo isso, depois dessa minha crise existencial e essas descobertas, e essas lideranças, e essas coordenações, alguma coisa em mim começou a começar a brilhar. Não vou dizer que brilhou, mas começar a brilhar. Então, as minhas ideias sobre mim mesma começaram a mudar. E eu atrelo isso muito a esses eventos, as lideranças e todas essas coordenações, e também o intercâmbio de conhecimento entre os grupos. E, então, eu acredito que as skills, aonde eu mais identifico, as principais skills que eu identifico depois que o Plant Science Symposium Series me proporcionou, a principal delas, sem nenhuma dúvida, é o autoconhecimento. Eu acredito que, sem o autoconhecimento, uma pessoa ela não consegue saber para onde ir. Então, ela não sabe quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, e acredito que isso me levou a um maior autoconhecimento. Eu me lembro muito que tinha um colega meu, muito meu amigo, que dizia: Kátia, tu é muito teimosa. E eu dizia: não, tá, eu não sou teimosa, eu sou uma pessoa muito simpática, eu não sou teimosa, não sou teimosa. E eu sou teimosa. Então, eu me reconheci, eu me autodescobri como uma pessoa muito teimosa. Eu descobri que eu sou uma pessoa ansiosa, eu descobri que eu sou uma pessoa que precisa de movimento, e por ser uma pessoa que precisa de movimento, às vezes eu sinto um pouco de impaciência com pessoas mais lentas do que eu. Então, todas esses pontos a serem melhorados, eu realmente descobri trabalhando em grupo, trabalhando com as pessoas. Outra skill muito importante que é essencial, assim, foi a liderança, né? Muito mais do que a chefia, é a liderança, né? O trabalho em grupo, que a gente sempre trabalha em grupo, e eu acho que essa é uma habilidade muito importante, porque eu também me descobri uma pessoa que gosta de trabalhar em grupo, tanto que eu tenho muita dificuldade em fazer trabalhos individuais. Quando eu escrevi a minha dissertação, agora escrevendo minha tese, para mim é uma tortura. A pandemia foi uma tortura. Não ter o contato com pessoas e não trabalhar com pessoas me gera uma tortura.
Então, eu descobri que eu tenho uma habilidade em trabalhar em grupo. E também me descobri uma pessoa proativa. Então, essas habilidades, a formação, a coordenação, desculpa, de todos esses eventos e desses grupos, em frente a esses grupos como líder, me fez eu pensar muito sobre as minhas habilidades. E ontem o Renato ele já falou algo muito importante, que é o networking. Com certeza, se eu não tivesse entrado no Plant Science Symposium Series, eu não estaria aqui, eu não ia conhecer a maioria das pessoas aqui. Ontem, a própria a Flávia, ela comentou comigo assim, a gente estava indo almoçar, e ela disse, tu te formou aqui, Kátia? Eu, não me formei aqui. Mas todo mundo te conhece. Eu, pois é, mas não me formei aqui. Aí eu comecei a perceber que a gente tem muito intercâmbio, muita troca, e entre os próprios grupos no Intergen. Né? Eu já conhecia o Jean, já conhecia a Rosimara, e por conta disso também acredito que fui convidada para trabalhar na Corteva. Então, o networking aumenta muito. Quem faz parte do Plant Science Symposium Series, com certeza, o networking é uma característica fundamental e que vai ajudar muito na vida profissional. Então, depois disso, a minha malinha, eu acredito que esteja um pouquinho mais cheia. As minhas hard skills, eu tenho certeza que foram melhoradas, porque esses eventos científicos, eles visam a ciência, né? Então, eles visam o conhecimento e as nossas habilidades técnicas, elas são, sim, aumentadas. E eu adicionei a essas minhas habilidades técnicas as habilidades comportamentais, né? Que foi a liderança, a criatividade, o trabalho em grupo, que também é muito importante, principalmente quando a gente está numa empresa privada. E eu percebi isso claramente depois que eu passei esse período em empresa privada. Então, eu só queria finalizar com essa imagem que eu sempre deixo até em apresentações que eu fiz nos Estados Unidos, eu coloquei essa imagem que eu acredito muito nisso, que o bom profissional é como uma borboleta. Ao meu ver, uma borboleta, ela tem duas asas, e ela só consegue voar quando ela tem o balanço entre essas duas asas. Uma da asa, ela sim é responsável por todas as habilidades técnicas que a gente tem, a gente precisa, e isso é muito importante. Mas a outra precisa ser as nossas habilidades comportamentais, e muito mais do que habilidades comportamentais, uma evolução moral, algo como pessoa. Então, se um profissional tem o balanço entre essas duas asas, a gente vai conseguir levantar voo. Se a gente só se preocupar com o lado das habilidades técnicas, com certeza, quando nós sairmos daqui, da academia, a gente vai se deparar com um choque de realidade muito grande, porque a gente lida muito com pessoas, a gente precisa de habilidades comportamentais e também de habilidades morais muito grandes. Então, eu acredito que o balanço das duas asas pode fazer com que a gente esteja pronto para voar. Então, eu deixo aqui os meus contatos e eu agradeço a atenção de todos.